Então, mais uma vez, nós contamos com a participação do nosso irmão José Quirino, do Centro Espírita Juvencio de Araújo, lá da Rua 10, famosa Rua 10, que é nossa co-irmã, ele já é da casa. Então, primeiramente, agradecer imensamente a sua presença, a presença da sua mãe aqui com a gente hoje, e que Jesus lhe inspire agora e sempre. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa casinha abençoada de caridade e amor, e para nós é sempre uma alegria renovada poder estar aqui diante de vós para demonstrar um pouco do nosso aprendizado, da nossa trajetória dentro dessa doutrina abençoada. O tema escolhido para a noite de hoje é da psicóloga do Espiritismo. Que coisa bacana, né? O Espiritismo tem uma psicóloga, né? Joana de Ângeles, que em outras encarnações foi Clara de Assis, o amor de Francisco. Então nós temos uma psicóloga que, no profundo do imo da alma, ela vem nos auxiliar, orientar, para que nós não fiquemos nessa onda de sofrimento, dúvida e tribulações. O despertar do Espírito, de Divaldo Pereira Franco, o Iluminado. Eu estava esperando ali, tem uma mensagem aqui do lar, muito interessante. Aos que dormem, que somos todos, né? Esse sopro de alívio, de esperança, essa luz sobre nós, que vem brilhar, são anônimas preces de quem ama por amar, por servir, por despertar os que dormem a morte de si mesmos. Na alvorada do bem, recomeçar, reconstruir, refazer. Vem para a vida, desperta tu que dormes. A vontade divina em ti se fez. Teu passado, no bem, que tu transformes. Um convite a viver mais uma vez. No silêncio, na luz, é Deus agindo, ao soprar o seu hálito de vida, um por um, ao seu toque, vai se erguendo. É a cura para toda a alma ferida. No seu tempo, só marca a eternidade, e para nós, deu também mesma medida. Vem para a vida, desperta, tu que dormes. A vontade divina em ti se fez. Teu passado no bem, que tu transformas. Um convite a viver mais uma vez. Da obra Nosso Livro, de autores diversos, acorda e segue. Desde o primeiro instante da boa nova, da boa notícia, anunciada pelo Mestre Nazareno, Jesus, ele vem estimulando a mente das criaturas. Afinal, Jesus veio ao mundo para nos ensinar a viver. Estimulando a mente das criaturas anestesiadas nos convencionalismos da terra, para a luminosa aquisição da glória divina. A descoberta do espírito imortal, a conquista de cada um, cujo combustível principal é o esforço individual, a coragem de ir em busca de algum sentido para essa existência, que é um presente divino. Então, a descoberta deste espírito imortal, que cada um possui, cada um é, enquanto somos almas encarnadas, e quando na outra morada somos espíritos imortais. Então, essa descoberta alarga os horizontes existenciais. A nossa visão, ela fica dilatada, fica mais profunda. O nosso olhar se reveste um pouco mais de paciência, de disciplina e de caridade, para podermos enxergar o mundo à nossa volta e aprendermos a amar e a servir. Dando-lhe então para cada um objetividade. Essa palavra é muito importante.
objetividade, utilidade. Por que eu tenho um presente divino que é um espírito imortal e eu fico naquela dúvida, hoje vou, amanhã não vou, hoje ajudo, amanhã não ajudo, amanhã venho num curso do CEAL, depois já me perco na senda do caminho. Eu preciso adquirir objetividade e funcionalidade, idealismo, propósito, para que eu possa me libertar. Libertar de quê? Dos atavismos, aquele comportamento instintivo que está gravado no meu subconsciente. Durante todas as jornadas a que eu me proponho, está lá todas as minhas imperfeições, todo o meu desrespeito às leis divinas que se encontram gravados, os atavismos da ignorância e da presunção, que predominam nos campos das experiências psíquicas anteriormente vigentes. Engraçado que o ser, nós, todos, quase não temos tempo para pensar na grandiosidade de que se constituímos: espírito imortal, alma encarnada, 8 bilhões de criaturas, uma diferente da outra, cada um com sua prova, cada um com seu desafio, cada um com sua missão. Será que somente nós, cada um de nós, não possui uma missão nessa existência? Será que só eu, em 8 bilhões de pessoas, não tenho um propósito? Vim para comer, dormir, procriar, não dilatando a minha mente, a minha visão, o meu coração, os meus pensamentos para os valores eternos. Perturbados somos pelas paixões. Quando se fala em paixões, são as paixões inferiores, porque a paixão é que movimenta a vida de cada um. Todos nós temos que ter paixão por algo, né? Por exemplo, o Fernando citou no início a questão da protetora dos animais, a Zoe. Ela tem paixão pelos animais, assim como o Francisco também eu tinha. Então a paixão move a vida. Quando se fala em paixões, são paixões inferiores, aquelas que nos promovem o atraso na jornada. Então nós se entregamos, escravizados por essas paixões que nos devoram e nos atrasam e nos fazem estacionar. A sociedade como um todo, como nós observamos, ela está desestruturada, sem fundamentos seguros, definidos. Lógico que ninguém aqui vai impor a fé de cada um, nem ninguém do CEAL tem esse objetivo de impor a sua fé a ninguém. Dizer para você, olha, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer... Não. Cada um é livre para as suas escolhas, para a sua crença. Sim, sim, não, não. É necessário entender a doutrina espírita em espírito e verdade. É preciso usar da fé raciocinada, inabalável, sabedor de que tudo que nos ocorre tem um propósito. Deus não brinca com as nossas vidas. Então a nossa sociedade, ela não tem fundamentos, alicerces da casa sobre a rocha para facultar o nosso engrandecimento. As suas conquistas, como todos nós vemos, têm se firmado nas realizações tecnológicas e científicas, a prejuízo daquelas outras de harmonia espiritual. Sócrates, o sábio, inclusive no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem algumas passagens de Sócrates. O verdadeiro poder está em perceber que você já tem tudo o que precisa dentro de si. Está tudo aqui. Eu que crio barreiras interiores, como falei dos atavismos da ignorância, do orgulho, do egoísmo. As minhas concepções ainda me impedem de fazer eclodir essa luz, esse poder que jaz adormecido dentro de cada um de nós. O livro Nosso Lar, vocês devem ter uns 3 Nosso Lar aí, né? Uma obra brilhante de André Luiz, mentor desta casa. No seu prefácio ele diz: é indispensável, é fundamental cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez no serviço do bem. É necessário utilizar esse potencial adormecido que nós temos, mas em busca da alegria dos outros, em busca de proporcionar aos filhos das outras mães essa alegria que vem de Jesus, que deu exemplo para todos nós.
O ser psicológico. Nós, interiormente, necessitamos de um espaço mental, um tempo para nós mesmos. A maneira como cada um vai fazer, cada um escolhe. Recolhe-se um pouquinho, uma reflexão, uma avaliação de como está a sua vida, o porquê, o para quê que as coisas estão acontecendo. Não é o porquê, para quê. Então, a partir do para quê, nós vamos abrindo a nossa visão e o nosso entendimento, sabedores que o causador de todas as nossas aflições é o próprio que nos fala. Nós somos aqueles que atraem as próprias aflições. É no silêncio que podemos encontrar Deus. O barulho é dos homens, o murmúrio é dos homens, o silêncio é de Deus. É no silêncio que nós podemos encontrar Deus, fruir de paz, essa conexão, alma encarnada, espírito imortal com o seu Pai Criador de todas as coisas, desvendar os enigmas da existência, auto-aprimorar-se. De que maneira que você vai receber essas bênçãos de paz e luz, esses hábitos de vida que vêm de Deus? Através dos seres inteligentes da criação, os espíritos, gênios. É a eles que nós devemos nos afeiçoar. É através da busca do pensamento deles, que já sofreram. Você tem 2.000 livros aí, Fernando, espíritas. É através dessas obras que os espíritos deixaram para todos nós, é que nós vamos debruçar sobre alguém que já sofreu, que já passou por todas as vicissitudes e que por piedade, por misericórdia, vem até nós para nos socorrer, nos ajudar para que possa promover o nosso adiantamento, colaborar. Essa é a doutrina dos espíritos. É o Consolador prometido que vem para nos auxiliar. Porque nós, digamos assim, é como se estivéssemos dormindo em casa, nesse inverninho bom, e toca 5:30 da manhã, né, Érica? O despertador. Qual é a nossa vontade quando toca, pedradinho? Despertar ele e dormir mais umas 3 horas, depois tomar um café tranquilo. Nós precisamos acordar para as nossas atividades do dia. Porque se nós ficarmos na zona de conforto, nosso salário não virá na porta de casa, né? Na obra Falando a Terra, autores diversos, de Chico Amor Xavier, nos diz, do espírito Mariano José Pereira Fonseca: de quando em quando, lembra-te de Deus. De quando em quando, lembra-te de que só Deus é indispensável. A fim de que a vaidade não te visite o coração. Você achar que é o bambambam, né? Muitas vezes por dia. É necessário que tudo que nós vemos, como a gente sempre fala, tudo que nós tocamos vai desaparecer. Precisamos aprender a viver, a comportar-se, a ter olhares para o espírito imortal, que somos todos, hoje almas encarnadas, como eu disse, mas nós precisamos estender o nosso olhar para o porvir. Tudo que Jesus se referia no seu Evangelho de Amor era direcionado ao porvir, à conquista do reino dos céus, que é a paz, o amor, a caridade. O que há dentro de você que vai permanecer? O que há dentro de você que é provisório, efêmero, passageiro, transitório? Isso é muito importante. Se nós saíssemos daqui hoje só com essa reflexão, já teríamos ganho a nossa tarde. O que você está valorizando mais? Qual é o desejo central da tua vida? Você valoriza mais aquilo que vai permanecer, assim, o que é transitório, o corpo, o que é provisório? O provisório ou o eterno? O imperecível, aquele que a traça não corrói. O que você está valorizando?
Isso é muito importante, porque a partir daí você vai começar a mudar o seu olhar, o seu entendimento, o seu esforço, a sua coragem em busca desse alimento que vai saciar o espírito imortal imperecível. Seria ideal que cada pessoa procurasse, a sua maneira, como eu falei, a solitude, não a solidão. A solidão não, a solitude, recolher-se alguns minutos para ter equilíbrio, buscar o refazimento interior. O homem moderno perdeu o endereço de Deus. Essa frase a gente fala sempre em todas as palestras. E ali, Jesus é a luz do mundo, que o mundo não tem sabido aproveitar, recusando em favor da treva que permanece dominadora. Nós nos acomodamos e os problemas chegam, as vicissitudes chegam. Por que esses aguilhões, esses problemas, essas vicissitudes chegam para nós? Pela misericórdia divina, que através desse aguilhão, dessa puxão de orelha, nos convoca a se movimentar, a buscar ajuda, a trabalhar, a conhecer. Já que todos nós, cada indivíduo, é a medida das suas conquistas, das suas realizações, herança que carrega no seu inconsciente, os porões da alma. Somos aqueles que têm gravado no perispírito todas as nossas peripécias. Carl Gustav Jung, muito citado por Divaldo Franco, um psiquiatra suíço, nos diz uma frase bem inteligente: até que você se torne consciente, desperto, entendendo o objetivo da vida, o inconsciente, os seus atavismos, que eu falei do passado, a ignorância, a presunção, os seus hábitos perniciosos, irão dirigir a sua vida e você irá chamá-lo de destino. Você está naquele círculo vicioso das reencarnações de baixo teor vibratório. Eu não faço nada de diferente, eu não tenho vontade, eu não acredito na doutrina espírita ainda o suficiente para ter uma fé inabalável, uma fé raciocinada. Eu vou lá, me sinto bem, tomo um passo, mas eu não quero me aprofundar. Eu não quero saber de responsabilidade. Eu era assim. Eu queria fugir do trabalho. Queria fugir da responsabilidade. E aí, tem uma frase bem interessante que eu vi no WhatsApp aqui também. Daqui a pouco eu achei. Então, repetindo, até que você se torne consciente, desperto, sabendo o que você quer, para que você veio e quais são os objetivos da sua existência, o inconsciente, os seus hábitos perniciosos, viciosos do passado, irão conduzir a sua vida pelo mesmo caminho e você está construindo hoje a sua morada no porvir. E vai chamar, Deus é assim mesmo, né? Deus. A nossa vontade, lembrando que a vontade é uma das potências da alma, como diz Leon Denis, tem que ser orientada. Quando se tem especialmente metas a conquistar. Se eu não tenho metas, propósitos a conquistar, de que maneira que o carro da minha existência, o navio, vai sair do porto? Para onde ele vai? Aonde ele quer chegar? O que ele quer? Já que ele tem capacidade para realizar conquistas, mas a questão é, de que maneira que eu vou usar essa vontade? A meu benefício? A vontade direcionada ao meu bem-estar, ao meu equilíbrio, à minha psicosfera mais agradável, mais branda? O que eu desejo conseguir? Sem tentativas repetidas, batidão, o embrião existente da vontade não encontra campo para desenvolver-se. O que você quer? O que você está buscando? Bata. Bata, como disse Jesus, que a porta se abre. Mas é preciso coragem,
persistência naquilo que você quer. E vai chegar. Tanto para o bem, quanto para o não bem. Então é preciso persistência. Eu não posso plantar uma semente, quando começa a nascer, ela demora para nascer a plantinha e ficar toda hora desenterrando ela para ver se vai nascer. Não é o espírito uma posse do corpo, mas o corpo é que pertence ao espírito. O corpo obedece ao ser inteligente. O corpo é apenas o mata-borrão do espírito. Ele que recebe todas as nossas heranças, que estão gravadas no perispírito, para que eu possa ter o material de trabalho para desenvolver em cada encarnação. Então, poderíamos dizer assim: eu, espírito, tenho um corpo, uma casa, bens que afinal são transitórios, nada é meu, nada possuo, e mudam de mãos menos do essencial. Você vive como alguém que vai morrer? Aliás, nós já estamos numa fila invisível, né, Fernando? Não sabemos se amanhã de manhã vão... Nós estamos numa fila invisível, é a realidade. Mas e daí? Vou incomodar a espiritualidade? Vou incomodar os meus queridos que ficam? Você vive como alguém que vai morrer? Ou como alguém que é cidadão da imortalidade? Que vai viver para sempre? Isso é muito importante. Eu preciso estabelecer que eu sou um espírito imortal e que vou sobreviver a todas as tempestades. O espírito precisa ter entusiasmo, precisa ter alegria nas suas realizações, nas suas conquistas, nos seus objetivos, nos seus propósitos. Eu não preciso ficar triste, acabrunhado. Os problemas virão, mas na verdade problema significa promoção. Abençoados sejam os nossos problemas de cada dia, porque eles que nos tiram da zona de conforto, eles que movimentam a nossa alma para buscar o melhor para nós. Então, alegria em cada um de nós é a presença de Deus no nosso coração e no nosso pensamento. Como diz Paulo, regozijai-vos, alegrai-vos. Levanta de manhã e já, primeiro sorriso, entregue para você no espelho. Levanta aquele sorriso simpático e vamos em frente. Somos o que nós pensamos. Repetimos essa frase em todas as palestras. Nós somos hoje o que nós idealizamos no passado. Parece tão fácil, né, Fernando? Parece tão simples. Nós somos hoje o que nós arquitetamos no passado. E tudo que somos hoje vem da onde? Dos nossos pensamentos. O inimigo mora ao lado. De acordo com meus pensamentos, eles plasmam como uma televisão tudo aquilo que eu estou pensando e os irmãozinhos enxergam tudo que nós estamos pensando, feito uma televisão, um plasma. E aí, eles têm um material indispensável para nos ajudar ou para nos trazer os infortúnios de cada dia. Em Provérbios 25, 28 diz: você precisa treinar a sua mente. De que maneira que você vai treinar a sua mente? 2.000 livros, 2.000 obras, para que eu possa alimentar o meu espírito, saciar a minha sede, matar a minha fome. Agora, se eu não estudo, se eu não me liberto, eu acho que não é possível, eu não quero aprender, eu não quero estudar. Tudo bem, não há problema. Você precisa treinar a sua mente para ser mais forte que seus sentimentos, ou então você se perderá a si mesmo. A vigilância contínua, diariamente, a todo minuto, a todo segundo, em torno dos seus pensamentos, é necessário e de uma alta significação para todos nós. O amor, uma outra potência da alma, o pensamento também é uma outra potência da alma, como a gente sempre fala. O amor é o verdadeiro milagre da vida. Tudo que Jesus deixou
tudo que ele viveu se resume em 2 frases: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É indispensável abrir-se a esse amor. É fácil? Não, não é fácil. Por isso que nós estamos nessa caminhada de sofrimento. O amor, como diz Paulo, é paciente. O amor perdoa. O amor nada exige. Não pede nada em troca. Como uma mãe simplesmente ama por amar. Existir é também sentir-se vivo, envolver-se na comunidade, amar a todas as pessoas, dizer um eu te amo, ligar para alguém que está necessitado, que está meio para baixo, desenhar projetos, sonhos, caminhar no rumo da necessidade. Eu preciso ir ao encontro, como diz o Evangelho, das misérias ocultas, para equacioná-las, ajudá-las, logrando a perfeita identificação entre estar e ser. O ser humano está mergulhado no rio da vida, impelido a nadar em direção ao porto de segurança. Quantos vultos passaram, espíritos iluminados, e deixaram o seu exemplo, o seu legado de amor, mas nós não se interessamos em conhecer a história de um Viktor Frankl, Albert Schweitzer, Agostinho, Francisco, Madre Teresa. Tudo que eles viveram é o que nós estamos vivendo hoje. Agostinho teve dificuldades? Teve. Superou? Superou. E hoje ele vem nos ensinar. No livro dos Espíritos, muitas citações de Agostinho, né? Em espírito, ele foi um dos maiores divulgadores do espiritismo, né? Sem luta, não há vitória. Que graça teria comprar um carro, conquistar a nossa reforma íntima, se meus esforços não são compensados? É necessário desenvolver essas aptidões que todos nós temos. Dar o primeiro passo. O homem terrestre, que somos todos, do livro Nosso Lar também, não é um abandonado, esquecido, deserdado. Somos peregrinos da imortalidade para aprendermos a amar e elevar-se. O despertar para objetivos mais elevados do que aqueles imediatistas, conquistas imediatas, perecíveis, transitórias, auxilia a compreender a funcionalidade existencial e o significado do que é estar vivo, portanto, atuante e útil no contexto social. O importante não é viver muito, mas viver com utilidade, viver significativamente, viver uma existência que valeu a pena eu existir, porque eu ajudei a muitas pessoas. Em todo o universo, o repouso, o deitado em berço esplêndido, não existe, já que o movimento incessante, a própria Terra, ela gira sobre o seu próprio eixo 24 horas por dia. É a mola central, o movimento é a mola central do seu equilíbrio. É como andar de bicicleta. Se você vai pedalando, se você parar de pedalar, você cai. É necessário movimentar-se, conquistar, buscar algo diferente, edificante, para que eu possa alimentar o meu espírito. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma intuição a respeito do que nós falamos? Os relacionamentos sociais são de fundamental importância. Eu não posso me isolar. Quando o CEAL resolveu convidar o CEJAF, a nossa casinha de São Francisco, para unirmos as nossas forças, trocarmos figurinhas, cooperarmos uma casa com a outra, realizou uma reunião com todas as casas aqui. E isso foi importante para nós. E cada vez que nós viemos aqui, nós aprendemos algo com vocês.
da vossa persistência, da vossa disciplina. Nós aprendemos muito mais do que trazemos. A tragédia da vida é o que morre dentro de nós, dentro do homem, enquanto ele vive. Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz. Na obra Cartas do Coração, autores diversos, segunda parte, Chico, acorda e luta. Acorda enquanto é tempo. Acorda enquanto é tempo. E atende a vida. Levanta-te e prossegue. De alma erguida à celeste visão. Foge à escura mentira do repouso, da comodidade, da zona de conforto, daquilo que eu acho segurança para mim. Ninguém na terra nasce para o gozo, nem para a quietação. Para ficar acomodado. Despertar para quê? Despertar para quê? Pergunto a vocês. Despertar para quê? Quem que me ajuda? Para o conhecimento? Para o estudo? Estudo é o libertador? Despertar para a prática da caridade? Despertar para o testemunho? Como diz Paulo, o amor do Cristo nos constrange. Eu preciso me entregar, preciso... Todo esse amor que eu recebo de Deus infinito, eu preciso, me constrange a partir do momento que eu não posso guardar para mim, eu preciso transferir. Eu me sinto constrangido a transmitir tudo aquilo que, pouco que sabemos, para ajudar ao semelhante. Despertar para quê? Para o serviço, para o trabalho, sair da zona de conforto. Quantos dons nós temos adormecidos e eu me fecho. E aí, como diz, aí vem os infortúnios, os aguilhões, para te despertar. Despertar para a nossa libertação física, intelectual e moral. Despertar para a nossa reforma íntima. Eu vim para isso. Eu vim para me reformar. Eu era um carro velho e agora, nessa encarnação, eu tenho condições de dar uma ajeitada para que na próxima esse carro esteja melhorado. Despertar para quê? Para o propósito da vida. Viktor Frankl tem uma obra, O Porquê da Vida. Tantas obras que existem a respeito do sentido da existência. Despertar da minha ociosidade, da minha preguiça mental, do meu comodismo, esperando, terceirizando que outro faça por mim aquilo que eu tenho já dentro de mim, essa luz que eu preciso fazer brilhar. Ninguém, somente Deus, e Ele delega a cada um de seus filhos essa auto-iluminação. Sois deuses, brilha a vossa luz, tens tudo junto contigo, não precisa de nenhum intermediário. A frase da internet que eu ia falar aqui. Há muito tempo eu tentei fugir de mim mesmo. Tem gente que viaja para longe, conhece 50 países, tudo bem. Que bom viajar. Há muito tempo eu tentei fugir de mim mesmo. E onde eu ia, eu estava. Não adianta fugir, achar que você vai fugir daquilo que está incrustado, feito uma pedra bruta, o diamante que está ali. O diamante está precisando de que se quebrem as barreiras que existem naquela pedra bruta, para que ela seja lapidada, para que ela brilhe, para que ela demonstre o seu valor. Está tudo ali, esperando o meu trabalho de lapidação interior. Victor Hugo, citado por Divaldo Franco, nos diz: morrer não é nada, horrível é não viver. Morrer não é nada, somos espíritos imortais. Horrível é não viver. Chico Xavier nos ajuda: enquanto o homem não trouxer Jesus no coração,
o homem não saberá o que fazer de si mesmo, enquanto não trouxer Jesus no coração. O homem não saberá o que fazer de si mesmo. Na obra Caridade, de autores diversos, indo já para o final, acordemos. Somos simplesmente cegos do mundo interior, relegados à treva. Somos simplesmente cegos do mundo interior, relegados à treva, como um trecho de horta, de um terreno, que você não cultiva, que você não trabalha ele, deixa a erva daninha tomar conta. O ensinamento do Cristo é para nós uma bênção que passa. Está tudo passando pelos nossos olhos. Está ali o Fernando falou, 2.000 livros tem aí, 2.000 livros. Só o Chico deixou quase 500 livros. Tudo passando. Uma bênção que passa sem proveito de nós. Sem proveito. Sem proveito a nossa vida, passa por nós em vão. Ou seja, nós somos aqueles mendigos que batem a porta daquele castelo de bênçãos que é a doutrina espírita, e nós temos uma vasilha mirrada nas nossas mãos e queremos pegar alguns conhecimentos libertadores, mas nós não estamos preparados. Nós não alimentamos o nosso campo interior com entendimento, com a fé raciocinada, com a disciplina, com o esforço, com os objetivos, e aí nós vamos perante aquele castelo. Eu entro naquela biblioteca de 2.000 livros e eu não sei o que eu vou pegar. Qualquer um. Igual aquele cidadão que pegou um elevador com outro, e o cidadão por educação falou, que andar que o senhor vai? Não importa, eu já errei o prédio mesmo, pode qualquer um. Então, é necessário que eu tenha objetivos. É necessário que eu entenda o chamado que a vida está interior. Não importa se os meus amigos ou algum familiar não se interessa pela doutrina espírita, eles não têm culpa ainda, e talvez eles não conhecem a sintonia com os espíritos, o que é a doutrina espírita, por ignorar esse manancial de luz e vida e luz e amor que a doutrina espírita disponibiliza para todos nós. É necessário que eu bata mais forte a porta, que eu deseje mais. O que eu quero? Servir? Eu quero melhorar o meu campo íntimo? Caridade, serviço, trabalho. Somente no fim de semana? Não, a vida toda. Nós viemos para trabalhar. O trabalho ainda nem começou para nós estamos já desanimados. É necessário buscar esse conhecimento libertador que a doutrina nos disponibiliza para poder direcionar o carro dos pensamentos da nossa existência para valores eternos, para valores imperecíveis, aqueles que nos trarão um manancial de paz e luz para que possamos conduzir o espírito imortal a uma vida melhor. Meus irmãos, fechemos os olhos neste momento para agradecer ao Mestre Jesus por nos permitir estar aqui nessa casinha abençoada e poder dar um testemunho de tudo aquilo que sentimos, vivemos, imperfeito que somos ainda. É necessário que cooperemos, ajudemos uns aos outros nessa grande seara da fraternidade, para que possamos estender a mão àquele irmão que está no caminho, ainda ignorando as leis eternas, porque nada é nosso, nada nos pertence. É necessário compartilhar os poucos dons que temos, que tudo vem de Jesus e ao Mestre. Toda honra e toda glória, para sempre assim seja.